São 9h25, bom dia, bem-vindos à ONFM e bem-vindos também à nossa rubrica F-Fit com o Hugo Bernardes. Bom dia para ti. Bom dia, Sérgio, tudo bem? É uma quarta-feira chuvosa, já não estávamos habituados a este tempo. Bom dia a todas as pessoas que ficaram encharcadas por aí. Sem dúvida nenhuma. Eu apanhei uma ligeira molha logo de manhã, confesso, ainda não eram 7 e já estava a molhar-me do carro até aqui, porque chapéu no carro, nesta altura é mentira, não é? Exato. Mas pronto, e também não consigo correr muito, ainda não estou disponível para isso. Olha, Hugo, hoje vamos falar de... Quando tenho uma hérnia na coluna, dores nos joelhos, tendinites, quando e como treinar? Ou seja, isto parece uma pergunta difícil, de difícil resolução, até porque certamente são as dores que fazem com que tu não treines, digo eu. Exatamente. O que eu trago aqui hoje é quase uma venda de um serviço, por uma razão muito simples. Vender é ajudar. E isto é um serviço que alguns ginásios já têm, nomeadamente o F-Fit, que se chama exercício clínico para ajudar as pessoas que têm alguma patologia ou, nomeadamente, alguma lesão, que são as situações mais agudas, não é? Aquelas situações em que nós temos numa altura, mas que são recuperáveis ou reabilitáveis, porque são coisas diferentes. Portanto, normalmente os ginásios fazem recuperação de lesões, mas o F-Fit faz reabilitação de lesões. Qual é a diferença? Qual é a principal diferença? Exatamente, a principal era isso que eu ia diferença é que a reabilitação significa tornar aquele problema ou aquele sintoma hábil, não é? Reabilitar, hábil para funcionar. E isso é feito por fisioterapeutas e não só personal trainers. A recuperação de lesão é feita por fisiologistas do exercício, como eu, ou PTs, que tenham uma especialização naquela área. Então, o que é fulcral aqui? É a pessoa, na realidade, saber quando é que pode começar a treinar para reabilitar aquilo o mais rápido possível. Então imaginemos, porque é que eu coloquei esse título assim com hérnias, dores nos joelhos e tendinites? Porque na realidade essas são as patologias agudas com mais frequência, mais predominantes na nossa sociedade. E recorrentes também, não é? E recorrentes, as crises principalmente, não é? Isso é uma outra questão fundamental, que é na questão das hérnias. As hérnias não desaparecem, a não ser que seja através de uma intervenção cirúrgica, não é? Mas eu posso dar o meu exemplo, e sou um exemplo feliz disso. Eu tenho 2 hérnias lombares, recuso-me ainda a ser intervencionado por um cirurgião, porque é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, não é? Uma cirurgia à coluna, etc. As pessoas ficam com um bocado de medo, mas eu estou perfeitamente reabilitado. Portanto, as hérnias estão lá, mas através de um serviço de exercício clínico, com apoio de fisioterapia, eu tenho a massa muscular toda à volta da coluna bem desenvolvida, que me suporta e estabiliza a coluna de forma às minhas crises de hérnias, que são aquelas dores agudas que às vezes já fazem algumas pessoas caírem de joelhos no chão sem força, não é? Uma dor que até faz revirar os olhos. As crises quase desapareceram. Portanto, eu antes tinha... as crises começam a ser cada vez mais frequentes se nós não fizermos nada até depois termos que fazer uma cirurgia, mas tomarmos conta da situação, nomeadamente através da fisioterapia e do exercício clínico, as crises vão desaparecendo ou vão estabilizando. Portanto, antigamente eu tinha tipo 6 crises por ano, ficava na cama mesmo, 6 semaninhas de férias por ano, 6 semanas separadas, era mais ou menos o tempo de recuperação que eu me demorava a levantar, e hoje em dia a última que eu tive, já nem sei precisar bem quando é que foi, mas já foi pelo menos a meio do ano passado. Portanto, tenho uma crise por ano. E são crises de descuido meu, não é? Porque nós passamos a ter uma condição de vida, não é? Temos as hérnias e temos que saber viver com elas. E saber viver com elas é saber que não devemos levantar cargas demasiado pesadas com a coluna toda torta e pronto, e por aí vai. Aprendemos a viver com o problema, não é? Exatamente. E aquilo que tu nos falas hoje é exatamente esta situação que acaba por ser muito importante para uma recuperação ou reabilitação, que é o facto de identificar efetivamente onde está o problema
problema, E qual é o problema, fazer um diagnóstico, tentar fortalecer e depois dar as bases para que a tua vida dali para a frente seja o mais normal possível. Com o máximo de qualidade possível. Exatamente. Prevenindo. Exatamente. Portanto, qual é que é o processo todo aqui do início até ao fim? A pessoa, quando tem um problema, o que é que ela faz? Vai ao médico. Lógico. Vai ao médico. Algumas, não é? Mas, Sim, mas devia ser. Exato. Mas quando a dor é suficientemente forte, a pessoa vai ao médico ver o que é que tem. O médico normalmente prescreve uns exames para fazer e, se for ao joelho, ou ao cotovelo, as tendinites, ou seja o que for, manda fazer uma TAC ou uma ressonância, seja o que for indicado para isso, e é diagnosticado. Obviamente, se for uma lesão que impede algum movimento, provavelmente o médico receita ali uma medicação, mas receita também alguma fisioterapia. Prescreve ali através de o fisiatra, não é? O médico fisiatra, prescreve ali uma fisioterapia numa clínica de fisioterapia. Ou deixa-me só interromper, porque isto parece-me importante também questionar, ou seja, quando são este tipo de dores que estamos a falar, e se houver uma prescrição apenas de analgésicos para te retirar a dor, tu deves procurar uma segunda opinião, porque efetivamente os analgésicos o que te vão fazer é, durante aqueles primeiros dias, vão aliviar-te a dor até que ela desaparece, mas o problema, teoricamente, e eu não sou médico, pouco percebo disto, vai continuar lá, não é? Bom, a abordagem tens toda a razão, portanto eu pediria uma segunda opinião, mas não por causa da primeira estar errada. Sim, apenas para complementar e para perceber efetivamente. Porque na realidade, quando um médico prescreve um analgésico, não é? Normalmente é para, numa fase aguda, tu melhorares muito rapidamente. Exato. Não é? Depois, claro que hoje em dia, em termos de medicina e medicinas alternativas, existem uma data de caminhos que nós podemos optar e depois depende da filosofia e do conhecimento de cada um e eventualmente aqui dos serviços que existem à volta das possibilidades da área geográfica da pessoa. Mas eu normalmente peço sempre mais do que uma opinião e tento sempre uma abordagem menos medicamentosa e mais física, digamos assim. Mais natural. Portanto, desde osteopatas, a fisiatras, a fisioterapeutas, no meu caso também vão haver pessoas que me vão censurar um bocadinho a medicina tradicional chinesa, mas há outras que também vão concordar muito comigo. Exatamente. E portanto isto não há uma solução, existem várias e às vezes passa por recrutarmos ali alguns serviços de tentativa e erro até percebermos qual é que é o mais certo para nós, mas normalmente os médicos também nos podem indicar um bocadinho isso e ajudar nisso. O que é que acontece? Nesse processo, a pessoa, por exemplo, se passar para uma parte de fisioterapia, vai fazer X sessões e como e quando é que a pessoa sabe que pode começar a treinar para melhorar? A linha mais certa é assim que a articulação ou que a dor desaparece quase na totalidade. Que a pessoa consegue viver, mas sabe que se fizer um movimento ou outro mais brusco, típico, sim, não é? Portanto, imagina, as pessoas têm problemas que partem uma perna, não é? Sim. Ou partem um pé. O pé incha, depois fazem fisioterapia para a articulação mexer como deve ser. Assim que o edema, assim que o inchaço começa a diminuir e que existe algum tipo de movimento sem dor e que a pessoa consegue andar sem apoio de alguma ferramenta, de canadianas, etc., na minha opinião, a pessoa deve começar a fazer exercício clínico específico para a articulação mexer e dar mais funcionalidade o mais rapidamente possível por uma questão muito simples. Todos os tecidos que ou estão a cicatrizar ou que, se não for no caso de uma ferida ou de uma cirurgia, lá dentro que se estão a recuperar e a reabilitar, eles reabilitam-se tanto melhor quanto mais funcional for o movimento. Exato. Comparado com o cotidiano da pessoa. E, portanto, quando é que a pessoa deve ir consultar um serviço de exercício clínico? É assim que deixar de ter dor e começar a mexer razoavelmente, não é? E no caso das hérnias é um ad eterno, só que deixa de fazer um exercício clínico. É uma condição da pessoa e aí depois, se a pessoa não tem crises, pode eventualmente passar para um programa normal de treino de PT
por isso é que tem que ser com um personal trainer. Exatamente, para ser um treino acompanhado. Não é? Para fazer um treino específico para uma pessoa que tem uma condição daquelas, porque há exercícios e curvaturas da coluna que aumentam o risco de aparecimento de uma nova crise. Não é? Claro. Problemas nos joelhos e tendinites é exatamente a mesma coisa. O que as tendinites querem é repouso. E a maioria das pessoas diz, tenho uma tendinite no ombro, eu tenho uma tendinite aqui no cotovelo. Mas aquela tendinite apareceu por um sobreuso do dia-a-dia da pessoa, não é? Ou foi um atleta que é atleta e joga muito ténis ou joga muito pádel, ou foi no cotovelo porque a pessoa mexe muito no rato e a pessoa não pode deixar de trabalhar, não é? Claro. Mas às vezes há estratégias que a pessoa pode utilizar no trabalho de apoio do cotovelo, de apoio do punho, utilizar o outro braço, por exemplo, vão ajudar e minimizar ajuda também. a repousar muito, não é? Claro. E todas essas estratégias também são utilizadas são transmitidas no exercício clínico. Relativamente às tendinites, na realidade as tendinites são um caso muito, muito, muito simples mas muito complicado de recuperar, porque aquilo que quer mesmo é repouso. Lógico. Mas, por exemplo, a pessoa pode perfeitamente ir para um ginásio e continuar a treinar sem treinar aquela zona. Exato. E, portanto, as pessoas dizem, tenho uma tendinite no braço, agora não posso ir ao ginásio. Malta, isso é mentira. Quem tiver a ouvir aí desse lado e tiver uma tendinite, isso é mentira. Tu podes ir ao ginásio. Exatamente. Tu só tens o cotovelo com uma tendinite, o resto do corpo está todo bom. Está funcional, não é? Ou seja, praticamente, se calhar, 80% dos exercícios vais conseguir continuar a fazer. Exatamente. Portanto, não tem qualquer tipo de problema. Outra situação que é muito, muito, muito relevante na minha perspectiva para as pessoas é que o exercício clínico é como participado pelas seguradoras. Portanto, o ginásio... Portanto, não há motivo para não fazer esta recuperação. Portanto, isto é como se fosse ir a uma clínica de fisioterapia que tem um acordo com uma seguradora qualquer. Nós no EFIT temos exercício clínico, o que significa que se a pessoa tiver uma dor no joelho, uma lesão, todos estes exemplos que já falámos até agora, a pessoa, se for com um exercício clínico prescrito por um médico, a seguradora comparticipa e, portanto, mesmo que seja um ginásio com um valor mais alto como é o EFIT, passa a ser extremamente acessível, claro. Não é? Porque dependendo da seguradora, dependendo do seguro de saúde que a pessoa eventualmente tem, etc. Mas tudo é reembolsável. E, portanto, isto são tudo só vantagens e eu acho que é mesmo 80% do futuro dos ginásios no fitness hoje em dia passa por exercício clínico, porque toda a gente tem alguma coisa. Claro, cada vez há mais problemas. Toda a gente tem alguma coisa. Portanto, ou dores nas costas, ou tendinites, ou com a idade, exatamente. Ou topicamente, não sei se te consegues identificar, quando tem algum problema, claro alguma lesão, e assim que começa a fazer fisioterapia e deixa de ter dor, bumba, começa a fazer exercício clínico e a recuperação é fabulosa. Os resultados que nós temos são tremendos. Nós temos pessoas com parafusos na coluna, com as vértebras que tiveram que ser imobilizadas, colocaram uma chapa e 4 ou 5 ou 6 parafusos para imobilizar a coluna e que não se conseguiam mexer como deve ser, que tinham sempre dores ali naquela zona, e isso é tudo falta de massa muscular, presentes, exatamente. Sim. E nós nos ginásios somos peritos a fazer crescer a massa muscular e a fazer estabilização de lesões. Portanto, os resultados nessas doenças, nessas patologias, nessas lesões são fabulosos, com a vantagem de que temos sempre as seguradoras a apoiar, não é? Muito bem, fica aqui a dica: assim que passar a dor, regressa ao treino, não é? Depois de uma lesão, é a principal dica. E depois, algo que eventualmente também não sabias, é que no EFIT podes acionar o teu seguro de saúde para recuperares na melhor condição física possível, e existe este apoio especializado e o acompanhamento personalizado também por fisioterapeutas para a tua vida voltar à normalidade e teres, acima de tudo, uma vida mais saudável. Hugo, muito obrigado. Até de hoje 8 dias. Até para a semana.